Olá, pessoal, seja bem-vindo à aula 4 do nosso curso de Autismo e TDAH, Atividades Adaptadas. A gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade dessas atividades, né? A princípio aqui, o respeito às limitações e às dificuldades que essas crianças enfrentam, esses alunos, né? Até mesmo os adolescentes em sala de aula. E depois eu já vou partir para a parte do roteiro, que é o que eu preparei para vocês, e falar um pouquinho sobre o material de apoio que acompanha esse roteiro. A aula de hoje ela é um pouquinho mais curta, justamente por isso, porque ela é mais demonstrativa. A parte mais importante da aula eu já coloquei no material, que são as atividades e o roteiro bem completinho, certinho, né? Então, aqui nesse momento a gente vai só seguir a estrutura do material e eu vou dar algumas orientações para vocês, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a nossa leitura. Deixa eu abrir o PDF da aula 4 aqui, porque eu abri foi o PDF da aula 5. Material de leitura, pronto. Deixa eu pegar ele aqui e colocar ele aqui pra gente. Pronto. Isso, é isso mesmo. Roteiro de 10 atividades. Vamos lá. Então, é o roteiro, né? Que eu já havia dito para vocês, de 10 atividades adaptadas. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse roteiro e eu apresentar tudo aqui para vocês, vamos lembrar que todas as aulas têm um código para vocês anotarem. Já foi 3 aulas, cada aula, em algum momento eu falei os códigos, são 3 dígitos. E hoje, em meio à nossa aula, eu vou falar o código da aula 4, então observem bem para poder anotar e vocês colocarem lá na plataforma no dia de emitir o certificado. Vou falar mais uma vez a respeito do certificado. Para o acesso VIP, que é onde o curso fica gravado dentro da plataforma, a partir do dia 21/7 de 2023 fica liberado e aí pode fazer o download do certificado tranquilamente pela plataforma, que não é emitido conforme a agenda do curso, enfim, fica disponível durante um ano. Pessoal do modo gratuito, que assiste às aulas ao vivo, que assiste às aulas em tempo real, enquanto estão disponíveis, anota o código e coloca lá dentro do dia 21/7 de 2023 até dia 24/7 de 2023. Então, quem tiver dificuldade vai ter que chamar o número de suporte que a gente vai mandar junto com o link. E essa pessoa vai atender vocês e vai passar para vocês as orientações, vai ajudar e vai marcar um encontro para poder passar o certificado para vocês depois de todos os códigos checados e tudo certinho. Então, todo mundo que procurar o suporte dentro do dia 21 até o dia 24/7 de 2023 vai receber atendimento e ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Roteiro. No caso aqui, gente, eu coloquei essas atividades adaptadas de. Está escrito alfabetização, né? Só que no momento em que eu fui preparar, eu esqueci de mudar para matemática, certo? Porque eu já falei bastante sobre atividades de alfabetização durante o curso, e no momento que eu estava criando os jogos e o roteiro, eu falei, vou colocar bastante coisa de matemática, até porque é uma necessidade grande e pouco encontrada, né? A gente não tem muito suporte na matemática. Eu sei como que é a realidade. E aí ficou esse errozinho aqui, esse errinho, né? Aqui, que eu coloquei alfabetização, mas na verdade a maioria aqui é sobre matemática. Mas enfim, vamos lá, para autismo e TDAH. Separei um roteiro, depois eu vou passar o roteiro para vocês. 5 para TDAH e 5 para TEA. Só que vale muito vocês lembrarem que tanto para um quanto para outro, as atividades podem ser adaptadas. Porque muitas vezes eu coloquei lá para TDAH, certo? Vocês podem ser aplicados ali para a criança que tem dificuldade em matemática e tem TDAH. Só que essa mesma atividade que está no roteiro pode ser aplicada e trabalhada com as crianças, com os adolescentes e alunos que têm o autismo, certo?
Então vamos falar sobre a importância disso por enquanto. A importância de conhecer as necessidades específicas dos alunos com autismo e dos alunos com TDAH é fundamental para proporcionar uma educação inclusiva de qualidade. Ignorar essas necessidades pode resultar em consequências negativas para o desenvolvimento acadêmico, emocional e social desses alunos. Então, gente, isso é muito sério. Quando a gente, mesmo de forma inconsciente, você não quer fazer isso, você não ignora porque quer, mas por falta de conhecimento, por falta de estrutura mesmo pedagógica, por falta de capacitação, você acaba ignorando de forma inconsciente, já disse, não por propositalmente. Você acaba ignorando, né, certas necessidades que os alunos têm. E fazendo isso, acaba prejudicando a vida social, acadêmica, emocional, enfim, dessas crianças. Porque no curso de neurociência, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tenho um curso, né, que é uma formação em neurociência, e eu explico isso muito em todos os momentos das aulas, eu sempre falo pro pessoal. Gente, a- o cérebro da criança, ele é basicamente, a gente pode até usar essa palavra mesmo, com segurança, programado na infância. E de acordo com essa programação, é que a gente vive testando essas programações na adolescência e validando na vida adulta. Então, se a criança é abusada, por exemplo, de alguma forma, seja violentada e de alguma maneira ela é abusada e causa um trauma ali na infância, isso vai refletir na adolescência dela e vai refletir na vida adulta. Então, a parte que está em desenvolvimento, vamos supor que a gente tem um aluno autista, um aluno com TDAH ou qualquer outra deficiência, que ele está ali numa sala de segundo ano, mas o nível dele é de 4 anos de idade. Então a gente considera o desenvolvimento dele de 4 anos de idade, né? Então é nesse processo de formação cerebral, de desenvolvimento neural ali, é que vão sendo configuradas, sim, configuradas, programadas, detalhes, características que vão percorrer ao longo de toda a sua vida. Então isso é muito sério. Tá? Então, tanto na aula 4 quanto na aula 5, a gente vai falar sobre essas necessidades que vocês têm que se atentarem, todos têm que se atentar para elas, e precisa levar em consideração na hora de criar uma atividade, de adaptar uma atividade, né? Então, mas são muitas características diferentes. Sim, são muitas características diferentes que, porém, vocês estão ali com a responsabilidade de permitir para aquele indivíduo, né, para aquela criança, aquele adolescente, que os direitos dele sejam garantidos ali de se desenvolver e de aprender. Mesmo que isso seja aparentemente impossível, mesmo que isso seja tão sacrificante, mas é esse o nosso trabalho, né? Garantir que esse direito dele seja executado, né? Então, fazendo a nossa parte, a gente já fica livre de qualquer julgamento, de qualquer erro ou falha fatal dentro de um processo ali de aprendizagem e de desenvolvimento dos nossos alunos, né? Então, é sobre isso. Pontos negativos, caso as necessidades específicas sejam ignoradas. Dificuldades de aprendizagem. A criança vai desenvolver ainda mais dificuldades de aprendizagem. Os alunos com autismo e TDAH podem enfrentar desafios específicos na aprendizagem. Ignorar essas necessidades pode resultar em falta de apoio adequado, dificuldades de compreensão e baixo desempenho acadêmico. É óbvio, mas eu fiz questão de lembrar. Baixa autoestima e autoconfiança. Gente, a criança que não tem autoestima, não tem confiança sobre si, ela dificilmente vai conseguir desenvolver uma habilidade. Dificilmente. Então, primeira coisa é a questão da afetividade, né? O calor humano, a afetividade, ela transforma a vida do outro, independente de ser uma criança ou um adulto. A afetividade, o amor, a atenção, toda essa questão que envolve mesmo o emocional de forma positiva, transforma a vida do outro. A nossa e a vida do outro, né? Então, a baixa autoestima e autoconfiança das crianças aí que, né, que estão sob nossa responsabilidade, gera a falta de atenção às necessidades específicas. Aliás,
A falta de atenção às necessidades específicas pode levar a baixa autoestima e a autoconfiança dos alunos. Eles podem se sentir desvalorizados, incapazes de acompanhar seus colegas, o que afeta a sua motivação, né? O que é pior. O indivíduo que não está motivado a algo, ele não vai adiante. Ele precisa, no mínimo, estar motivado, né? E então, motivar não é vamos, você está indo bem, não, não é só isso. É ele ver as circunstâncias acontecerem ali em volta dele, né? Então, dificuldade de comportamento. A falta de estratégias de suporte adequado pode levar a problemas de comportamento, tanto em alunos com autismo quanto em alunos com TDAH. A falta de compreensão e intervenção apropriadas pode resultar em frustração, ansiedade e dificuldade na regulação emocional. Só um minutinho, gente. Continuando aqui. Sugestões, né, que eu dou de rotinas em sala de aula para trabalhar com o autismo. Rotina estruturada, que é o quê? Estabelecer uma rotina previsível e estruturada ajuda os alunos com autismo a se sentirem seguros. Então, lembra que eu sempre falo, quando eu vou falar sobre autismo, TDAH também, eu falo muito sobre rotina, tá? Então, executem essa prática, a rotina estruturada, certo? Isso inclui fornecer um cronograma visual claro e consciente, pode colocar num painel, alguma coisa que dê para ele suporte. Eu tive um aluno de 5 anos de idade com autismo e eu tinha um painel de rotina e ele achava isso incrível. A gente chegava do parquinho, ele já mudava a setinha que ia para a próxima atividade e ele fazia isso com entusiasmo. Então, isso deu muita segurança para ele e me ajudou em sala de aula para que eu. E ele era do nível de suporte 3. Então, muitas dificuldades, eu enfrentei muitas limitações, tal, as crises que ele tinha emocional, só que eu consegui muita coisa através da rotina estruturada, tá? Suportes visuais, falo muito sobre isso. Os autistas necessitam muito, quase que 100% da vida deles, ali, pelo menos no desenvolvimento, de suportes visuais. Utilizar recursos visuais como cartões de comunicação, tá? O que são esses cartões de comunicação? São fichas com desenhos na qual aquele desenho transmite a mensagem que você quer falar para ele. Muitas vezes você vai falar e ele não te ouve, não te dá atenção, ignora a sua fala, né? Não entende, não compreende, parece que não está te ouvindo e tal. Se você apresentar um cartão num formato maior com a figura retratando aquilo que você quer falar, por exemplo, vamos ao banheiro de forma correta? Convidar ele a fazer isso, mostrar a imagem em vez de ficar só falando, porque o contato visual com eles é muito mais gratificante o resultado, né? A gente alcança muito mais resultado quando tem os recursos visuais. Ambiente sensorialmente amigável, né? Nada de perfumes muito fortes, luzes muito fortes, claras, enfim, coisas que vão causar irritabilidade sensorial. Som muito alto, né? Não é só a questão do som, é a questão da luminosidade, do cheiro, né? Então tem muita coisa ali, cores. Uma sala também que tem carregada de painéis de coisas assim, muito cheio de desenhos e muitas cores, isso também prejudica. Prejudica até uma criança que não tem o transtorno do espectro autista, não tem o TDAH, qualquer cérebro fica cansado com muito estímulo, gente. Então, a gente tem que sempre lembrar dessa questão, tá? Vamos lá. Sugestões de rotina em sala de aula para trabalhar com alunos com TDAH. Organizar a estrutura, manter a sala de aula organizada e estruturada é essencial para o aluno com TDAH. Eu já acabei de falar isso. Nada em exagero, tudo bem organizadinho, pouca coisa. Se encher de potes, encher de coisas, isso vai deixar ele mais agitado e com uma ansiedade
maior. Então, deixar mais organizado, menos materiais, principalmente na mesa dele ou dela, que seja, né? Enfim, no aspecto ali de toda a sala de aula, certo? Fornecer instruções claras, estabelecer rotinas previsíveis, isso é ótimo para as crianças também. A questão das rotinas, tá? Para os alunos que têm TDAH. Manter materiais bem organizados ajuda a minimizar distrações e promover o foco. A quebra de tarefas para os alunos que têm TDAH é super, mega, hiper importante, tá? Dividir as tarefas em partes menores e estabelecer metas. A gente falou sobre isso, acho que na aula 2, né? Se não me falha a memória. Ou na aula 3. Pegar uma atividade está ali toda numa folha e tentar, ou não digo numa folha, mas qualquer aula que você for planejar e dar, oferecer ali, aplicar com uma turma, você vai fragmentar essas atividades e toda essa aula com o seu aluno que tem TDAH. Você faz uma coisa, depois faz outra. As avaliações, por exemplo, precisam ser assim. Por exemplo, numa folha tem 3 atividades para avaliar a criança ali em qualquer questão, né? Em qualquer assunto, da turma toda. Para o seu aluno que tem o TDAH, você vai colocar uma atividade em cada folha e não vai chegar com aquele pacote de folhas para ele. Você vai dar uma folha, ele vai fazer, depois você vai dar uma folha, ele vai fazer, depois você vai dar outra folha, ele vai fazer, certo? E muito bom será se você conseguir dar espaços, períodos de descanso, de pausas mesmo, entre uma atividade e outra, mesmo na avaliação. Isso vai ajudar, isso vai ser um respeito à necessidade do TDAH, certo? Porque não respeitar isso vai fazer com que ele se prejudique totalmente, ele não consiga mostrar pelo menos o que ele sabe ali na avaliação que você estiver fazendo, tá? Porque a ansiedade, a aflição que ele sente, a falta de atenção naquilo que está sendo colocado para ele, tudo vai fazer com que ele nem se importe com aquilo e ele queira sair daquilo lá que está acontecendo. E aí você acabou fazendo uma avaliação que para ele não foi nem um pouco favorável. Isso, essa atitude é não incluir. Então, se você quer incluir o aluno com TDAH, você precisa de eh, pelo menos realizar essas dicas básicas que eu estou dando aqui, tá? Incentivo à movimentação, permitir intervalos, já falei isso agora há pouco, né? Intervalos regulares para movimentação física ou incorporar atividades físicas curtas no dia, né? Ajuda a liberar energia e melhorar a concentração dos alunos com TDAH. Isso pode ser feito por meio de pausas para exercícios ou atividades físicas. Vai tomar uma água, se já é um aluno independente, né? Pode ir tomar uma água, volta logo, não demora. Faz algumas orientações assim, isso tem que ser explicado para a turma, né? Toda boa conversa e pedir respeito para todos os colegas faz parte de um. Ah, mas ele é diferente? Sim, somos todos diferentes. A gente tem que explicar tudo isso para a turma. A gente tem que respeitar uns aos outros. Ele tem mais limitação do que você que não possui o TDAH. Então a gente tem que respeitar, não é porque ele está passeando, não, ele precisa dessa pausa, porque senão a gente não consegue ajudar ele a aprender. E assim a gente vai orientando o restante da turma, tá? Quando os alunos são desrespeitados em seus momentos de dificuldade, eles podem sentir-se frustrados, ansiosos e desvalorizados, o que é uma tragédia, né, para o desenvolvimento e para o resto da vida desse aluno. Eu digo assim, uma tragédia, por quê? Porque vai impactar de forma negativa a vida desse aluno. Isso é muito triste, né? Eles podem experimentar baixa autoestima, vergonha e desmotivação. Isso pode levar ao isolamento social, dificuldades emocionais e problemas de comportamento. Por outro lado, quando os alunos são respeitados em seus momentos de dificuldade, eles sentem-se valorizados, compreendidos e apoiados. Eles experimentam um senso de pertencimento, confiança e segurança. Isso
né, promove uma maior autoestima, motivação intrínseca e engajamento ativo na aprendizagem, que vai favorecer não só aquele momento de aprendizagem, mas para toda a vida desse indivíduo. É essa a minha grande pega, sabe, quando eu estou falando sobre isso. Não é só o momento que a gente está dando aula. Não é só o momento que a gente está ali trabalhando com as crianças. É o momento em que vai impactar o resto da vida desses seres. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? A inclusão ela vai além de simplesmente colocar um aluno com deficiência em uma sala de aula regular. Então, não adianta só inserir o aluno ali naquela sala de aula regular, né? Envolve a criação de um ambiente inclusivo, onde as necessidades individuais são atendidas, os recursos e suportes adequados são disponibilizados e a diversidade é valorizada. Vou acabar de ler e depois eu faço uma pontuação sobre isso. A inclusão é um compromisso contínuo de adaptar o currículo, fornecer suporte adequado e promover uma cultura de aceitação e respeito, garantindo que todos os alunos tenham igualdade e oportunidades para aprender e se desenvolver. Gente, é o seguinte: muita gente, às vezes até que está me ouvindo nesse momento, queixa-se muito de que a escola não fornece, a prefeitura, o estado não fornece materiais adequados, enfim, não dão suporte para isso, muitas vezes não tem professor de apoio, né? E já já vou apresentar os roteiros para vocês e falo o código dessa aula. Enfim, se queixa muito. Só que eu aprendi com essa minha vida de professora, de estudante, de pesquisadora, né? Que quanto mais a gente reclama, menos a gente prospera naquilo que a gente está fazendo. Saiba que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade, eu já falei em outros momentos para vocês. É você evoluir naquilo que você está fazendo, é você ter aquilo de forma satisfatória, né? Um resultado assim esperado, alcance de objetivos. Isso é prosperidade naquilo que você está fazendo. Então, eu acredito que a prosperidade nos nossos resultados ela é buscada de forma errada por muitas pessoas. Ah, eu vou fazer um curso para ver o que eu faço com aquele meu aluno. Tá. Então você vai fazer o curso, você vai receber inúmeras dicas. Aqui comigo você tem todo o suporte nessa parte. Só que você precisa prestar atenção que todo profissional precisa ter no mínimo, e é o que menos tem, gente, uma, uma, uma prática de inteligência emocional. Você precisa saber que você passa por dificuldade e aquele aluno que está te muitas vezes batendo porque não tem controle emocional, eh, todas as suas regulações são desequilibradas. Muitas vezes aquele aluno, ele faz isso e não tem noção da consequência daquilo. Não é por maldade como muita gente pensa. É porque aquilo é um meio de defesa ou defesa no sentido assim, eu estou me sentindo muito mal nesse momento. Alguma coisa está fazendo eu me sentir muito mal por dentro e eu preciso fazer alguma coisa. O organismo por dentro ele age assim. O cérebro ele age assim, em função de dar um jeito naquilo que está acontecendo ali de fora, independente do que seja. E muitas vezes, por a gente levar isso para o lado pessoal, a gente acaba tomando uma, não vou nem dizer raiva, mas a gente acaba tomando um sentimento muito negativo com relação àquele aluno, sendo que aquilo faz parte totalmente da forma de reação com que ele domina. Então a gente tem que desenvolver habilidades que vai favorecer esses momentos. A causa principal do autismo, aliás, a causa não. A característica principal do autismo é a dificuldade na socialização. Então, muitas vezes o autista não tem essa questão de agressão, assim, física mesmo, e tal, mas muitas vezes tem. E a gente tem que entender que isso, para nós, professores, é técnico, certo? É claro que você se apega aos alunos e os alunos se apegam a você de forma afetiva, lógico. Só que numa questão de trabalho, onde você está ali responsável
pela aprendizagem do aluno, a gente precisa levar em consideração que aquilo realmente é técnico. A prática é técnica, sim. Envolve afetividade, sim. Mas acima da afetividade, você depois vai para casa, vai ter a sua vida, como sempre aconteceu e tal, e aquele aluno vai para casa e tem a vida dele. Então não levem para o coração, para a vida de vocês, coisas que vocês se sentiram mal ali naquela condição dentro de sala de aula. A falta de recursos, gente, eu sempre peguei, por exemplo, não tem EVA, eu faço com papel, muitas vezes, muitas vezes. Eu trabalhei para a prefeitura, para o estado de Minas Gerais, enfim, eu sei das condições. Eu já trabalhei em sala de aula onde eu não conseguia falar, eu tinha que falar muito alto para poder os alunos me ouvirem, e aluno levava caco de vidro para a sala de aula, aluno tinha jogava material do outro colega fora, ria da minha cara, me enfrentava, falava: "Você não pode tocar em mim, eu quero ver você fazer alguma coisa", enfim. E era 30 alunos dentro de uma sala minúscula. E direção, a diretora falava: "Se vira, eu não tenho nada com isso". É assim que ela falava mesmo. Hoje ela, nem sei se ela é diretora mais, mas ela era um general carrasco, um xerife, sabe? Então, isso eu vivi na pele. E dentro dessa sala tinha dois casos de, de deficiência. Um tinha, não me lembro qual era a deficiência, mas era múltipla. Ele estava perdendo a visão, a coordenação motora, e ele já tinha, se não me falha a memória, tinha 17 anos, 16, 17 anos, estava no sétimo ano, não estava conseguindo falar mais, essa parte da laringe, da faringe já estava se comprometendo por causa da deficiência. Então, enfim, gente, dentro dessa sala de aula, desse tumulto todo, eu tinha várias questões de extrema necessidade de atenção, de suporte. Então, não queiram acreditar ou imaginar de me ver aqui dentro de um escritório pensar assim, nunca deu aula e está aqui falando disso para a gente, não sabe o que é a realidade? Eu sei o que é a realidade, eu tenho certeza do que é a realidade. Eu vivi a realidade tão, tão, tão profundamente que eu tive a síndrome de burnout, eu desenvolvi a ansiedade quando eu sabia que eu ia para tal aula, eu suava, eu transpirava, eu falava, meu Deus do céu, eu não vou para aquela sala, eu não aguento mais aquela sala, entende? Mas eu superei. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu tentei me manter no controle, muitas vezes eu saí do controle. Eu fui uma pessoa, uma professora comum, cheia de defeitos e de qualidades. Fui criticada, fui humilhada nesse lugar pelos colegas de profissão, fui mandada embora do estado porque minha filha estava internada com pneumonia e eu, 3 anos de idade, eu tinha que ficar com ela no hospital e a diretora foi marcando as faltas, fez questão, não fez, não remanejou nenhuma falta para mim, como ela fazia para outras professoras que iam para a praia, que iam viajar não sei para onde, que fazia os remanejos das faltas ali, trabalhava, né, remanejava, tá, e ela não colocava falta. Para mim, ela fez questão de colocar falta, perdi o cargo no Estado. No momento que eu mais precisava, eu passava necessidade, eu tinha muita necessidade de trabalhar e, e sofri tudo isso. Então, eu estou aqui por trás dessa câmera, fazendo todas essas aulas, esses cursos, enfim, porque eu tenho moral para falar disso. Eu garanto para vocês que eu sei até mais do que vocês o que é sentir na pele o que é ter um aluno que tem autismo em sala de aula, do que é adaptar atividades ali em sala de aula, com uma sala de aula toda tumultuada, sem recursos financeiros para poder comprar um material ou qualquer outra coisa para poder adaptar, vamos supor, né? Falar um detalhe só. E, enfim, eu fazia o que eu podia. E dentro do que eu podia, eu dava o meu melhor. E eu acredito que eu fiz um bom trabalho, apesar de todas as minhas dificuldades e limitações. E eu não tinha alguém para me orientar como vocês estão tendo agora nesse curso gratuito.
Eu não tinha isso. Nós não tínhamos isso naquela época. Estamos tendo agora todas as possibilidades do mundo, tudo ao nosso alcance, tudo muito facilitado. E ainda tem gente reclamando que tem gente que não sempre vai ter, né? Sempre vai ter aqueles que nunca tá bom e que reclamam de tudo, enfim. Mas tá tudo bem. Isso precisa existir, senão tá errado, né? Então vamos lá. Eu estou falando sobre isso porque muitas vezes vocês olham para mim, né, e acreditam assim, ah, a professora estudou e está aqui dando aula para gente, mas ela não sabe o que é estar em sala de aula com um autista ou com um TDAH. A minha carreira começou com um TDAH, que para mim foi um desafio que parecia um gigante Golias e eu estava completamente perdida ali, sem, como Davi mesmo, bem pequenininho, olhava para cima e, meu Deus, como que eu vou vencer isso? E eu trabalhei 3 anos com esse TDAH. Eu era uma menina. Eu tinha 16 anos, 17 anos nessa época. Fazem 23 anos. Agora vocês pensem. Eu tenho moral para falar disso, porque eu vivi isso. Eu não só estou estudando e tendo comprovações científicas para falar para vocês. Eu tenho as comprovações científicas, eu tenho os estudos, as pesquisas que eu mesma faço, as comprovações em sala de aula e toda essa minha experiência, tá? Então vamos lá. Deixa eu pôr os roteiros aqui para a gente finalizar essa aula, tá? Não vai ser uma aula comprida. Então marca aí os códigos de hoje, é o 3, o 0 e o 1. A aula de hoje, a aula 4, é 301, o código, tá? Eu vou colocar o outro material aqui, o roteiro. Essa. Deixa eu ver. Isso, é isso aqui. Vamos lá. Bom, não vou ficar lendo esse material porque ele está bem descrito, bem certinho. Eu coloquei o roteiro, descrevi para que tipo de criança que é, para vocês terem uma noção. Dá para vocês adaptar, lógico, com a necessidade e a idade e o desenvolvimento do aluno que vocês tiverem aí. Então, é adaptável, né? Eu coloquei aqui nesse roteiro as atividades, a descrição da atividade, como que você vai fazer isso, né? Os objetivos dela, certo? Olha, desenvolver a memória de curto prazo, o relacionamento de números e a concentração. Áreas cerebrais ativadas. Eu faço questão de colocar isso para que vocês vejam o impacto que tem essa atividade aqui no cérebro do seu aluno, tá? Então, todas elas têm. Essas primeiras 5 atividades eu fiz para o TDAH. Novamente, vou falar sobre esse erro aqui, tá? É sobre matemática, não é sobre alfabetização. Vai ter alguma coisa de alfabetização, sim, mas a maioria que é para matemática, tá? Esse para o TDAH. Como eu já disse para vocês, vocês podem adaptar isso aqui, aliás, isso aqui, para o autismo e vice-versa. Depende da realidade de vocês aí. Mas eu especifiquei para ficar mais claro, né? E aqui eu fiz para o autismo. Depois, como eu fiz todos esses, né, são 5 atividades aqui para TDAH e 5 para autismo, eu peguei aqui, por exemplo, fornecer um conjunto de letras móveis ou cartões com letras, isso, peça a criança para ordenar as letras, tal, tal, tal. Essa daqui, cria uma grade com espaços em branco a preencher com letras, forneça palavras, no caso aqui o jogo de palavras cruzadas. Aí eu fiz o material, lembra que eu falei para vocês? Que tá lá o material de apoio. Essa daqui. Deixa eu pôr aqui para vocês. Deixa eu ver, tá dando para ver aí, né? Olha, esse primeiro aqui é o material de apoio da atividade 1 para TDAH, que é para montar, é um quebra-cabeça. Então, são fichas grandes. Nada de coisa muito pequenininha, hein, gente? Então, são fichas grandes. Vejo que numa folha A4 coube aqui e cabe para vocês quatro fichas. Então, vai ser mais ou menos desse tamanho, né?
No mínimo isso aí. E eu fiz de 0 a 10, porque geralmente para crianças que têm mais dificuldade mesmo, né? Aqui o apoio da atividade 2 para TDAH, que são as formas geométricas, e depois os cartões, para vocês recortarem aqui, com objetos que se relacionam com cada uma dessas figuras aqui, né? O quadrado, o círculo, o triângulo, o retângulo. Essa atividade é uma maravilha, trabalha várias habilidades, atenção, concentração, estimula a memória, a criatividade, várias áreas cerebrais são ativadas, né? Ali na comparação das figuras com a forma geométrica é muito bom, certo? Aí, aqui eu fiz a atividade de apoio para atividade 2, já para o autismo. Aí, qual que é essa? Deixa eu ver aqui. 2. Essa daqui, apresente figuras de objetos ou ações e palavras correspondentes. Incentive a criança a associar corretamente as palavras às figuras. Acho que nessa não. É, ações, isso mesmo. Aí vocês vão ter que falar, por exemplo, correndo. Acha a figura que representa a palavra correr, por exemplo, né? Aí vocês vão, porque muitas vezes não é alfabetizado nessa fase. Aí comer, vocês vão mostrar o cartãozinho de comer. Aí, aliás, vai falar a palavra comer e a criança vai encontrar o cartão sobre essa ação, tá? Então é assim. Depois, o material de apoio é de atividade 3. Essa daqui eu coloquei o alfabeto e várias vogais repetidas para vocês formarem palavras simples, pequenas, tá? Isso para o início da alfabetização. Já para formar palavras mais complexas, vai precisar às vezes de mais consoantes, não vai dar. Mas para vocês formarem uma palavra que não repete consoante, vai dar certinho, tá? Por exemplo, casa, vai dar para formar. Mala, bola, essas palavras assim, vai dar para a gente trabalhar com esse alfabeto móvel aqui, tá? E depois, essa que eu falei para vocês aqui, essa daqui, ó. Crie uma grade com espaço, tal, jogo de palavras cruzadas. Eu fiz essa daqui bem bonitinha, tá vendo? Só que essa página vocês vão imprimir, tá vendo? É uma página 4. Vocês vão imprimir ela desse jeito, plastifiquem, nem que seja com fita adesiva, tá? Com papel contact, não sei. Passa um plástico aí, nem que seja para ficar resistente. E faça as fichinhas aqui, recorte as fichinhas para que a criança monte a palavra aqui e dê a ficha de apoio. Olha, o M primeiro. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu vou encurtar aqui o. Peraí, gente. Eu vou encurtar o espaço para vocês conseguirem ver. Isso, é isso aqui. Aí mostra as fichas, né, com a palavra, e eles vão achar as letrinhas aqui e vai colocar ali onde é para formar a tal palavra. A setinha já está apontando para onde que a gente vai formar a palavra, se é para lá, se é para baixo, certo? Então, esse é o material de apoio da aula 4, certo? E a gente falou sobre a importância de levar em consideração todas as necessidades, né, específicas. Esse roteiro não tem como eu ficar, não precisa de ficar lendo, porque ele está bem explicadinho aqui, né? E o material que eu fiz das fichas lá é para apoiar esse material aqui, certo? Então, gente, ficou da aula 4 o material de leitura, o roteiro de 10 atividades, que é de 5 para TDAH, 5 de autismo. E esse material aqui, que tem a beiradinha mais clara, nem tá dando para vocês verem aí, a beiradinha dela é mais clara. É um verde água. Com o material que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Tá bom? Que é esse daqui, para vocês baixarem e fazerem os cartões
e aplicar as atividades. Então tá mastigadinho aí para vocês, né? Tá tudo bem tranquilo. Na comunidade lúdica tem o roteiro de 40 atividades para autismo e 40 atividades para TDAH. No mesmo esquema, que várias tabelas, tá vendo? Ó? Por exemplo, esse daqui é para autismo, então só atividades para autismo e 40 para TDAH. Então, essas apostilas aqui formam um roteiro de 80 atividades. Esse mais completão tá lá na comunidade lúdica. Quem é assinante desse mês ou anual já pode fazer o download e usar, tá? Só não coloquei as fichas de apoio ainda, mas aí eu vou colocando e vocês vão usando, tá bom? Então, a aula 4 é essa, o código da aula é 301. Já tinha falado, repeti agora, e eu vejo vocês na aula 5. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e não esquece de comentar a aula, tirar print, postar lá no Instagram, quem tem o Instagram, professora Diana Richelle, marca, para eu ver que vocês estão assistindo às aulas e estão participando direitinho, tá bom? Um beijo. Ah, e o material, todo o material a gente envia, link, envia, nem que seja o PDF mesmo, lá no grupo do WhatsApp, certo? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, procura a gente no suporte. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.